a gente vai ter o que aqui para vocês? A aula 1, né, a temática da aula 1 seria essa daí que vocês estão observando. Que lições eu posso aprender em tempos de isolamento social, afastamento social, pandemia, enfim, o termo que você quiser utilizar, né, nesse sentido aí. Né? Que lições eu posso aprender em tempos de isolamento social? E aí, será que esse isolamento não está fazendo que a gente reflita sobre alguns pontos, algumas coisas que talvez a gente deixou passar, ou que a gente talvez comece a valorizar algumas coisas que talvez a gente não tivesse valorizado ou dado a devida importância? Como está sendo essa experiência? Né? Então, assim, muitas coisas, né, a gente pode tirar diversas lições. A gente tem que ter naquela linha, naquela perspectiva, pessoal, de que a gente está em constante processo de aprendizagem. É o ideal, não estou dizendo que todo mundo faz, todo mundo, tem gente que não está nem aí, né? Mas o ideal é que você passe as coisas que acontecem, principalmente se acontecer com você, se afetar você, é interessante que essas coisas, elas, pelo menos o que lhe afetou no dia a dia, no cotidiano, pelo menos isso aqui lhe cause alguma coisa. Então é interessante a gente pensar, a gente refletir sobre a nossa vida. Né? É o que a gente falou, vocês estão na segunda série, a gente falou, a gente fala sempre, autorreflexão, do processo de autoconhecimento. Sócrates falar, conhece a ti mesmo. Então, assim, é algo importante, é algo bom, né, pessoal? E a segunda temática é justamente acerca dessa mudança que ocorre e muitas vezes até repentina. Né? A segunda temática que eu juntei justamente porque é conveniente com a temática número 1, né? Uma continuidade, uma espécie de tudo pode mudar, tá bom? Então os objetivos, né, pessoal? Elenquei aqui alguns, mas isso aqui não é um rol, digamos assim, só um rol exemplificativo, não é nada exaustivo aqui, pode ter bem mais aqui. Refletir sobre o isolamento social, suas dificuldades e que lições eu posso tirar. Refletir sobre as mudanças sociais atuais, o impacto delas na vida das pessoas. Perceber que o mundo está em constante transformação, né, dentro de um intervalo de tempo muito curto. Isso exige das pessoas maior capacidade de adaptação. Por exemplo, um desses objetivos aí, por exemplo, uma capacidade de adaptação. E aí, eu sou professor, passei no concurso, né, já trabalhei em instituições privadas, mas minha formação, né, tanto em filosofia quanto de história, é para ser professor presencial, professor. Eu paguei psicologia da educação, didática, enfim, mas não paguei nada nessa questão da videoaula, tá, por meios, digamos assim, a aula por meios telemáticos, enfim. Então, ó, por exemplo, né, só a título de exemplificação, isso aqui é algo que, por exemplo, eu estou tendo que correr atrás. Estou tentando me adaptar, pelo menos assim, no sentido solidário, obviamente. Eu não sou profissional, não sei editar, não sei mexer em vídeo, não sei fazer nada disso, mas aqui é no sentido solidário, no sentido de diminuição, pelo menos assim, dos danos, de conseguir pelo menos passar minimamente, pelo menos para vocês ficarem ali naquele ócio, mas naquele ócio produtivo, pelo menos ali indo, tendo um mínimo assim de orientação. Construir uma visão ampla do processo pessoal de adaptação, reconhecer a adaptação, né, a questão da resiliência, como competência necessária a ser desenvolvida. Isso aqui a gente vai falar mais abaixo, tá bom, pessoal? Então, para essa primeira aula, que lições eu posso aprender em tempos de isolamento social, de pandemia, enfim, eu coloquei para vocês, né, lá para vocês refletirem acerca de um vídeo no YouTube, né, que é uma entrevista com o escritor, historiador, professor universitário, Leandro Carnal. Né, eu coloquei o link também para vocês lá no Google Classroom. Não vou passar nenhum trecho aqui do vídeo por questões de direitos autorais, enfim, para não dar nenhum problema, mas está lá disponível o link, como eu já falei para vocês,
para todos ali acessarem no YouTube, tá bom? Essa indicação desse vídeo. Depois que vocês assistirem, um conselho que eu dou, faz aquilo que eu disse, conversa com alguém, assiste com a família, chama lá para assistir. Além dele ser isso que eu falei, professor universitário, escritor, historiador, ele é palestrante, é uma entrevista curta, você mal percebe o tempo passar, você vai enriquecer seu conhecimento assistindo, escutando uma pessoa desse tipo. Então, vai lá, assiste com a família, discute junto, tá bom? E essa primeira atividade, pessoal, que é justamente sobre esse vídeo. E o vídeo vai ajudar a você também nessa segunda perspectiva, nessa segunda proposta de atividade que a gente vai ver logo em seguida. E será para você fazer um resumo da entrevista, anotando as principais questões levantadas pelo professor, pelo palestrante, pelo entrevistado. Essa primeira questão é para você fazer um resumo e anotar as principais questões levantadas pelo entrevistado. Por exemplo, ele falou de pandemias em outros momentos históricos, ele falou da mudança de tal coisa. Então você vai anotar o que ele pontuou ali, as principais questões levantadas por ele, tá bom? Na segunda questão aqui, né, eu estou aqui marcando aqui para vocês, ela diz o seguinte, ó, qual ou quais foram as suas impressões e quais os pontos que mais lhe chamou a atenção. Então, isso aí já é você. Você vai colocar as suas impressões. Vocês conseguem perceber? Eu vi que muita gente aí da segunda série ficou com dificuldade. Porque é o seguinte, a primeira, você vai numa perspectiva de fazer o resumo, colocar as principais questões levantadas pelo entrevistado. Nessa segunda agora, você vai colocar o que mais lhe chamou a atenção. Qual foram as suas impressões? Eu achei interessante tal coisa aqui que ele falou sobre... Eu não vou dar spoiler aqui, mas vocês vão perceber lá diversos pontos, hein, pessoal? A atividade 2, também muitos ficaram sem entender, por isso que o que me motivou a gravar essas videoaulas, para explicar as propostas pedagógicas que nós estamos passando para vocês. Atividade 2, né, coloquei assim, o enunciado, mas você vai lá e vai colocar agora sim, né? Agora a gente vai, né, pensar sobre os desafios, possibilidades de algumas mudanças ocorridas nesse século, construindo uma visão mais aprofundada do processo de adaptação pessoal e como você pode aumentar a sua capacidade de flexibilidade. Então, assim, quais mudanças ocorreram neste século? Será que é importante a gente, enquanto estudante, enquanto aluno, né, no ensino médio e em diversos outros níveis de ensino, né? Será que é interessante a gente perceber as mudanças? Será que é interessante a gente conseguir perceber isso e como é que essas mudanças devem nos afetar? Ela deve afetar de um sentido negativo, eu achar que a mudança sempre é algo ruim? Será que é positivo eu muitas vezes ficar apenas naquela crítica pela crítica, né? Naquela coisa vazia que na verdade eu não estou nem preocupado em conseguir entender e conseguir, por exemplo, talvez me adaptar a essa situação? Será que muitas vezes, né, com as mudanças que ocorrem aí, será que às vezes eu não me deixo levar, por exemplo, pela zona de conforto, né? Será que eu consigo ter essa capacidade de superar adversidades, né? Então, assim, isso é algo que vocês vão ter aí para pensar, para refletir, tá bom? E coloquei aqui para vocês assim algumas, digamos assim, espécie de definições, algumas definições acerca de
palavra-chave que vai ajudar você a refletir, tanto da proposta 1 quanto dessa proposta 2. Então a gente bota aqui, por exemplo, zona de conforto, né? Vou ler só essa, pessoal. Comentar só essa. As outras vocês vão aí, mas é só título de exemplificação. Por exemplo, botei a definição aqui de zona de conforto, né? Refere-se ao período em que tudo está sob o seu controle pessoal e, por isso, não ocasiona nenhuma dificuldade de adaptação. É quando tudo está indo bem. Ou seja, zona de conforto é quando eu estou naquele momento ali, tudo está sob controle. Eu tenho controle absoluto sobre tudo. Então, assim, quando ocorre uma mudança, né, uma mudança assim abrupta, algo que termina fazendo com que, devido eu não ter essa capacidade de adaptação, enfim, resiliência muitas vezes, eu termino fazendo de tudo para não sair dessa minha zona de conforto. Eu não buscar, por exemplo, algo que me desafie, algo que de repente talvez isso gere angústia, não sei, em você. Então, às vezes a gente faz de tudo para ficar nessa zona de conforto. Então, assim, é isso aqui vai dar, né? Por exemplo, essa questão da acomodação, superação, enfim, são processos aqui que vocês vão ter a possibilidade aqui de pensar, tá bom? E após, né, essa primeira parte aqui, né, para estimulá-los a pensar, chama o colega não, chama o irmão, o pai, a mãe aí, para pensar junto com você, fazer com você, cara. É até uma maneira de você estar tendo esse contato aí, né, com os familiares. Ó, botei uma série de aqui, ó, de imagens. As imagens abaixo representam algumas das transformações sociais que, iniciadas no século passado, ganharam um ritmo e uma velocidade muito intenso em nosso tempo. De acordo com sua visão de mundo, cite alguns desafios e possibilidades que caracterizam cada uma das transformações na sociedade em que vivemos. Então, assim, pessoal, muitos me procuraram no privado, né, sem entender, porque foi logo partindo para a resolução dessa parte do exercício, sem antes ter assistido o vídeo, sem antes ter parado nem para digerir o vídeo, sem antes ter parado para ler essa parte introdutória dessa segunda proposta aqui. Então, eu coloquei aqui até um exemplo. Desafios. Coloquei sem imagem aí, só para a gente ver. O que é um desafio, galera? O que é um desafio? É algo que é difícil, é algo que eu tenho que superar, né? Pensa, vê lá. Aí, por exemplo, crises financeiras, individualismo, mercantilismo exacerbado, supervalorização das coisas materiais, manipulação, etc. São desafios que a gente tem que superar. Aí imagina aí, por exemplo, possibilidades. Vamos imaginar a questão desse consumismo exacerbado. Por exemplo, o consumismo exacerbado pode gerar o quê? A questão do individualismo, o aumento aí dessa questão do querer ter em detrimento do querer ser, do querer aparentar em detrimento de, por exemplo, construir realmente. Então, assim, o que seria? Isso seria um desafio? Sim, por exemplo. Qual seriam as possibilidades? Possibilidades de, digamos assim, de que embora aquilo seja uma dificuldade, pode ter alguns pontos positivos. Aí eu elenquei vários aqui, por exemplo. Coloquei liberdade de compra, bem-estar pessoal, produção industrial, consumo sustentável, né? E etc. Né? Ou seja, esse rol aqui é só exemplificativo. Então fica aí a critério de vocês, tá bom? E depois vocês vão falar sobre essas outras duas questões aqui, a 2 e a 3, né? Sobre as transformações traz maiores desafios, pessoal também. A 3 também é pessoal. E depois, pessoal, uma questão aqui sobre esse processo de adaptação, sobre esse gráfico aqui, né? Então, e aí? Qual é o que é a zona de conforto? O que é essa zona de acomodação, adaptação? Tá logo lá em cima, logo no início. Vai fazendo, pensando, com calma, com paciência, tá bom? Beleza, pessoal? Valeu!
Forte abraço aí e valeu, até mais. É show!